Gary Tony e Craig Jones mudaram de categoria no DCC. Mas por que eles fizeram isso? Será que foi uma boa escolha? Então fique aí comigo para saber mais sobre isso. O Mundial da DCC vai acontecer em setembro em Las Vegas e quase todas as categorias já estão fechadas. Tivemos algumas baixas, como a saída do Muzumet, do Ryan Hall e várias mudanças de categorias. Mudanças essas que eu não esperava por elas, mas de certa forma fazem sentido. E ainda restam vagas para algumas categorias. Assim que elas forem preenchidas, eu aviso vocês aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder. E no vídeo de hoje, vou falar para vocês algumas mudanças de categorias que tivemos recentemente. A começar pelo Gary Tono, depois de 4 edições da DCC lutando na mesma categoria, que é a categoria de até 77 quilos, 2013, 2015, 2017, 2019, dessa vez ele preferiu mudar para a categoria até 66 quilos. O que eu não acho que foi uma má ideia não, porque em 2013 ele foi finalizado nas quartas de final pelo Kron Gracie com o Mata-Leão. Em 2015, ele também perdeu nas quartas de final para o Lucas Lepre por 10-0. E em 2017 e 2019, ele perdeu para o JT Torres na semifinal, um por decisão e a outra por 2-0. E tanto o Lucas Lepre quanto o JT Torres, ambos estão novamente nessa mesma categoria agora em 2022. E ainda restam nessa categoria de até 77 quilos 2 vagas. E assim que elas forem preenchidas, eu aviso vocês aqui. Mas por enquanto nós temos nela o JT Torres, o Tommy, o Oliver Taza, o Cade Ruotolo, o William Tect, o Mika Galvão, o Roberto Jimenez, o Kenta, o Gaius, o Davi Ramos, o Lucas Lepre, o Nick Raya, o Dante Leon e o Renato Canuto. Já a categoria até 66 quilos, com a mudança do Gary Tono para ela ficou completa. Então temos o Ashton Williams, o Sam McNally, o Cole Abate, o Keith Cricorian, o Baby Shark, o Hokage, o Jeremy Skinner, o Kennedy Maciel, o Gabriel Souza, o Ethan Christensen, o Joe Martinez, o Diego Pato, o Juan Alvarenga, o AJ Agarzam, o Joshua Cisneros e o Gary Tono. Com essa mudança, ele se tornou um dos mais experientes nessa categoria, um dos que mais já participou do Mundial da DCC, o que pode deixá-lo com uma grande vantagem sobre os outros. Então eu acredito sim que tenha sido uma boa escolha a sua mudança. Outra mudança que tivemos recentemente foi a do Craig Jones. São 3 edições na mesma categoria até 88 quilos, 2015, 2017 e 2019. Em 2015, ele perdeu no primeiro round para o Rômulo Barral com uma Kimura. Em 2017, para o Kino Cornelius na semifinal por 13-0. E em 2019, ele perdeu na final para o Matheus Diniz por 2-0. Mas por que ele iria mudar? Ele chegou tão perto dessa categoria no Mundial passado. Ele pegou o prata, ficou em segundo. Por que dessa mudança? Será que foi uma boa escolha? Bom, em uma entrevista para a Flow Grappling, o Craig Jones diz que depois de muitos anos de hambúrguer, abuso de esteroides, tá difícil de cortar para a categoria até 88 quilos. E além disso, com o Team Spriggs arruinando o show para todo mundo, ele está feliz em persegui-lo para a categoria até 99 quilos. Porque seria um crime contra a humanidade se esse homem chegasse no segundo dia do DCC. Craig Jones, sendo Craig Jones, claro que teria que ter uma zoeira contra o Team Spriggs, né? Ainda mais que os dois são os coaches do Who's Next e já rolou algumas intrigas entre eles lá. Vou falar mais sobre isso no vídeo falando dos Who's Next. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Mas, além disso, o B-Team tem 6 atletas confirmados para disputar o Mundial da DCC. O Ethan Christensen na categoria até 66 quilos, o Nick Ryan na
categoria até 77 quilos, o Craig Jones na categoria até 88 quilos, o J-Rod também na categoria até 88 quilos, o Isaac até 99 quilos e o Nick Rod acima de 99 quilos. E o Craig Jones estava na mesma categoria do vencedor do segundo ADCC Trials da América do Norte, o J-Rod. E pelas regras da ADCC, companheiros de mesma equipe devem se enfrentar no máximo na segunda rodada. Ou seja, boa chance dele enfrentar o J-Rod. E o Isaac recentemente foi o vencedor da categoria até 99 quilos do Trials da Ásia Oceania. E assim que ele venceu, ele mostrou interesse em mudar para a categoria até 88 quilos. O que colocaria os três na mesma chave, o Craig Jones, o Isaac e o J-Rod. E provavelmente já de cara teríamos o Isaac contra o J-Rod e quem vencesse enfrentaria o Craig Jones. E a categoria até 99 quilos ficaria sem representante nenhum do B-Team. Então, o Craig Jones preferiu mudar para a categoria até 99 quilos e deixar o Isaac e o J-Rod, que nunca competiram na ADCC, se confrontarem por essa divisão, provavelmente na segunda rodada da ADCC, de acordo com as regras, caso ambos avancem. Então, a categoria até 88 quilos está completa e os seus integrantes são o Matheus Diniz, o Santeri, o Yogan, o Bodoni, o Mason Fowler, o J-Rod, o Isaac Baiense, o Robinho, o Roberto Dibi, o Isaac, o Xande Ribeiro, o Josh Ringer, o Tairo Atolo, o Wagner Rocha, o Hulk e o John Blank. E a categoria até 99 quilos ainda não está completa. Temos 2 vagas e os integrantes são o Perto, o Luke, o Paul, o João Costa, o Henrique Tchekwane, o Craig Jones, o Lovato, o Kainan Duarte, o Yuri Simões, o Tim Spriggs, o Patrick Gaudio, o Meregali, o Vini Magalhães e o Helder Cruz. Faz sentido essa mudança do Craig Jones também. Mas será que foi uma boa escolha? Ele chegou tão perto dessa categoria no Mundial passado? O que você acha? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, é tudo falando da ADCC. Um é falando do segundo ADCC Trials da América do Norte, onde o J-Rod venceu ela, e o outro vídeo é falando sobre a ADCC Trials da Oceania e Ásia, onde o Isaac venceu ela. Então, se você assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.